Bem-vindo, bem-vinda ao Café com Sobrenatural. Sente-se, sirva-se. Hoje eu tenho uma história para te contar. Mas preste atenção nos sussurros. A criatura do milharal. O que vou contar aqui aconteceu com um tio meu, chamado Manuel Gonçalves. Quando ele era caseiro em um sítio de uma cidade do interior de Minas Gerais. Como ele, coitado, não tem estudo e muito menos afinidade com as modernidades dos dias atuais, como a internet, vou contar o relato em seu nome, pois acho muito mais interessante e misterioso esse fato que aconteceu com ele e sua esposa. Meus tios afirmam com toda a convicção que o que aconteceu naquela época foi verídico e não aceitam que as pessoas não acreditem no que contam. Aqui vai o relato. Lá pelos anos de 1990, meu tio Manuel era caseiro de um sítio na cidade de Patrocínio de Minas, estado de Minas Gerais. O sítio era meio afastado da cidade, que já era pequena, e lá criavam gado e tinham algumas plantações, dentre elas um milharal. O milharal era grande e abrangia uma área próxima à casa onde meu tio morava com minha tia Agostina e meus primos Josenaldo e Gustavo. No sítio tinham vários empregados que faziam diversos serviços, como cuidar dos cavalos, do gado e das plantações. Em determinada época, alguns empregados começaram a falar para o meu tio que tinha alguma coisa estranha no milharal, pois principalmente de tardezinha e à noitinha, eles ouviam algo andando pelo milharal e viam alguns pés de milho se mexendo, como se algo estivesse se deslocando pela plantação. Eles disseram para o meu tio que foram até lá para ver o que era, mas não acharam nada, além de alguns pés de milho amassados por algo que os empurrou. Meu tio ficou cismado com aquilo e disse para todos ficarem observando para ver se era algum bicho ou o que poderia ser. Na casa onde o meu tio morava, que era a casa do caseiro, tinha uma varanda onde ele e minha tia costumavam se sentar à tardezinha e à noite para conversarem e tomarem um ar. A casa, por ser a casa do caseiro, era boa e bem confortável. Em determinado dia, após o fim dos serviços, meu tio chegou em casa, tomou banho, jantou e ficou ali conversando com minha tia e com seus 2 filhos. E depois ficaram vendo um pouco de televisão. Mais tarde, por volta das 22 horas, quando eles já tinham ido se deitar, escutaram um barulho do lado de fora da casa, como alguém mexendo em um mato. Meu tio saiu para ver o que era e olhou para o milharal, o qual começava a uns 15 metros de sua casa, pelo lado esquerdo. Nesse momento, ele viu os pés de milho se mexendo, da mesma forma que os empregados contaram para ele, e ouviu um barulho como se fosse de algo andando por ali. Ele então disse que iria ver o que era e pegou uma lanterna,
mas minha tia não deixou ele ir. Passado algum tempo, o barulho parou e eles foram dormir. No dia seguinte, meu tio disse que havia pés de milhos amassados, como se algo tivesse pisado e empurrado as plantas. Meu tio e os outros ficaram com aquilo na cabeça, imaginando o que poderia ser. Todos ficaram assustados, pois era algo misterioso. Alguns já estavam dizendo que poderia ser alguma coisa sobrenatural. Passado alguns dias, nada de anormal aconteceu, até uma determinada noite. Em uma noite, como faziam habitualmente, meu tio e minha tia se sentaram na varanda para conversar e tomar um ar, e ficaram ali por algum tempo. Já era mais ou menos umas 9:30 da noite. De repente, eles ouviram aquele ruído novamente de algo andando pelo milharal e empurrando os pés de milho. Então meus tios ficaram de olho, observando se viam algo. Em determinado momento, o ruído foi se aproximando da casa deles, como se o que estivesse se deslocando pelo milharal estivesse indo na direção deles. Meus tios ficaram assustados, e foi quando eles viram entre os últimos pés de milho, próximo à casa deles, 2 olhos vermelhos. Eles não viram nenhum outro detalhe, pois o que chamava a atenção eram os 2 olhos vermelhos, parecendo acesos, de algo que estava saindo do milharal. Era algo alto, mas não dava para ver o que era. Então meus tios correram para dentro de casa e se trancaram. Alguns instantes depois, eles ouviram passos pesados e algo forçando a porta para tentar entrar. Aquilo estava batendo na porta da casa deles com força, tentando arrombar a porta. Minha tia começou a rezar. Todos ficaram apavorados. Aquilo durou menos de 1 minuto. Então, as batidas pararam e eles ouviram os passos pesados se afastando e o barulho no milharal. Todos dormiram assustados e preocupados naquela noite. No dia seguinte, meu tio chamou os empregados e fizeram uma varredura no milharal para ver se achavam algo. Só acharam pés de milho amassados e pegadas fundas em alguns lugares, mas não dava para saber do que eram. Minha tia, muito religiosa, chamou um padre para benzer o local e todos fizeram várias orações por todo o sítio. Passados alguns dias, alguns empregados ouviram um barulho no milharal novamente, mas não viram nada. Depois disso, nada mais aconteceu. Não se ouviu mais nenhum barulho, e meus tios também não viram mais aquilo com os olhos vermelhos. Até hoje, eles não sabem o que era aquilo e por que estava andando pelo milharal. Mas meus tios, depois daquele episódio, temem ainda mais o sobrenatural e não duvidam de nenhuma história que contem para eles.
pois eles mesmos presenciaram algo fora do comum e sem explicação. Meu tio diz que provavelmente esse caso nunca será esclarecido, mas gostaria muito de saber o que era aquela assustadora criatura do milharal. O sítio dos alemães. Ouvindo alguns relatos aqui, resolvi contar a minha história de fantasma. Quando pequena, mais precisamente no ano de 1995, fomos morar em um sítio antigo aqui, no interior do Rio Grande do Sul, onde ainda resido. Na época passávamos por uma situação financeira bem complicada e meu pai achou esse sítio através de um amigo. E como o preço era bem barato, fomos para lá. Quando digo fomos, inclui minhas irmãs de 12 e 14 anos, pai, mãe e eu com 10 anos. Como toda criança, conversávamos sobre espíritos e tal durante as noites. E quando os primos iam para lá, era melhor ainda esses assuntos. Cada qual queria contar mais coisas. E o lugar era propício, pois era um sítio bem grande e com portas enormes, janelas só com vidros, aspecto bem assustador mesmo. Sempre acreditamos em coisas sobrenaturais por pertencer à família espírita, mas como toda criança, tínhamos medo dessas coisas. Logo nos primeiros tempos de residência lá, começaram a acontecer coisas, como objetos caindo de cima dos armários e se espatifarem no chão, sem ao menos ter um vento. Também ouvíamos barulho de gente capinando o mandiocal que ficava na frente do sítio, e isso permanecia a noite inteira. E de vez em quando espiávamos na janela para ver se víamos alguém, mas nada se enxergava e morríamos de medo daquilo. O sítio pertencera a uma família de descendentes de alemães e foi passando de geração em geração até nos alugarem. No sítio tinha o cemitério da família, tudo escrito em alemão e não dava para entender os nomes e nada do que estava escrito. Somente os anos, que eram por volta de 1800 e alguma coisa. Era sinistro, e quando eu retornava da escola, tinha que passar por ele e me dava arrepios só de olhar. Bom, apesar dos barulhos que ouvíamos no sótão, coisas caindo sem explicação, nosso balanço que balançava sem vento e as capinadas de enxada durante a noite, nunca fomos agredidos de forma alguma, até que não éramos nenhuma ameaça para eles, só queriam permanecer na sua terra mesmo. Nós ficamos lá durante um ano, até quando resolvemos voltar para a cidade, por estarmos tendo dificuldades com a distância da escola. Sei que o sítio existe até hoje, mas ninguém mora lá. Agora a família deve estar em paz, sem intrusos lá para incomodá-los. A mulher do corredor.
Eu me chamo Emanuel e trabalho em uma repartição pública do Estado, aqui em Fortaleza, no Ceará. E o expediente já tinha terminado, e como muitas vezes eu fazia quando ainda cursava a faculdade, eu ficava até mais tarde na recepção, conversando com as pessoas daqui. Apesar de ser uma repartição muito grande, eu conheço quase todos que trabalham aqui, já que o setor que eu trabalho é muito requisitado. Mas vamos ao que eu escutei enquanto trabalhava. Estávamos falando de ficar até mais tarde aqui. Eu já fiquei e ainda fico várias vezes, e já ouvi histórias de aparições através dos policiais que ficam aqui à noite, mas eu mesmo nunca vi nenhum. Já andei em todas as salas de todos os andares à noite e nada aconteceu. E conversando sobre isso com uma colega minha, ela me contou que um certo dia ela precisou ficar até tarde da noite para verificar os papéis que seriam entregues no dia seguinte para a primeira-dama do Estado autorizar, e a mesma teria que assinar no início do expediente devido à urgência. Então, quando essa minha colega já tinha terminado tudo, ela resolveu se preparar para ir embora. Mas antes de ajeitar as coisas dela, ela foi ao banheiro para lavar as mãos. Quando saiu na porta da sala, ela viu uma mulher alta, toda de branco, caminhando pelo corredor na frente dela, indo em direção à porta de saída. Ela não ligou muito e pensou que fosse outra pessoa que trabalha aqui, e ainda falou para a mulher: "Que coincidência, fulana! Estamos saindo quase no mesmo horário." A tal mulher nem olhou para trás. Então ela pensou que a mesma não poderia ter ouvido, já que o corredor que dá para a sala de saída é longo. No outro dia, ela encontrou uma colega, a qual ela imaginava que seria a pessoa que havia saído tarde na noite anterior. Sendo que quando ela questionou o porquê ela não tinha respondido na noite anterior, a moça disse: "Mas eu não fiquei até tarde. Eu saí antes do horário final do expediente, porque precisava pegar minha filha no colégio." Quando a minha colega foi perguntar para o policial, que já estava de plantão à noite, ele informou que aquela mulher de branco já tinha o costume de aparecer na secretaria. Inclusive, ele mesmo já tinha visto muitas vezes. Até hoje, não se sabe quem é essa tal mulher alta que aparece por aqui. Eu tenho muita curiosidade de vê-la, e se eu me encontrar com ela, irei contar como foi. Até o próximo gole, viajante.